Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um processo de exportação aérea agenciamento consolidado, ok? Bom, diferentemente de outros sistemas, tá? O Office Comics Max, desde as versões mais antigas, né, do sistema, como o Office Comics 2003, entre outra, e a versão feita em Access 97, o método de criação do master, do processo consolidado, ele ocorre da seguinte forma. Primeiro, nós criamos um processo master, né? Então a gente cria um processo master, entra com as informações principais do master, né? As informações de compra e venda de frete, referente ao processo master. E após a criação do master, eu faço a criação dos houses, que é onde o sistema ele vai começar a fazer o que? Ele vai começar a consolidação dos houses. Então eu vou criar o master para depois fazer a criação dos meus houses. E aqueles houses já vão ficar atrelados ao master que eu estou criando, ok? Então assim, alguns acham que é confuso essa forma, mas na verdade não é, porque facilita. Porque ao invés de você criar todos os houses e depois você consolidar, eu criando o master primeiro, eu tendo a base, né? Os houses ficam mais simples de criar, porque depois você teria que mencionar peso dos houses, né? Algumas informações que ele pega, ele puxa do house para o master, né? Então ele vai pegar as informações do house e somar para o master. Então isso daí você já ganha tempo nessa parte também, de depois você não ter que ficar tendo que preencher informações dos houses nos processos master. Como que funciona a criação? Ela é muito simples. Se você já viu os vídeos de criação do master direto, você vai ver também como que é a criação do master consolidado, né? No processo com master e houses dentro do Office Comics. Então, menu sistema, exportação aérea agenciamento, eu venho aqui em exportação aérea master, tá? Bom, para criar o processo, como eu falei para vocês, é muito simples. Clico no botão novo, ele vai perguntar se eu quero criar um novo processo, digo que sim. Aí o sistema ele me dá a mensagem aqui, né, que a última taxa da moeda é do dia 16/10, da sexta-feira. Bom, ele pergunta se eu quero usar desse dia. Sim, quero usar a taxa desse dia porque a taxa do dia de hoje ainda não fechou. Escolhi a taxa, ele me pergunta aqui: você quer criar um master direto ou um master consolidado, né? Então, no nosso caso aqui agora, a gente vai criar um master consolidado prepaid, tá, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando para vocês como que funcionaria o master prepaid com house prepaid e o master collect com house collect. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, AWB da master consolidado e dou um confirmar. Então aqui ele já mostra aqui para mim, ó, tá vendo? Que o meu processo ele é consolidado. Caso eu queira mudar as informações, basta eu clicar aqui em cima, né, onde está o texto escrito consolidado. O sistema ele abre aqui para eu mudar de master consolidado para direto ou de direto para consolidado. Tá? Eu aconselho que sempre que vocês tiverem um processo, muitas vezes o pessoal acaba não se atentando a isso e começa a fazer o preenchimento das informações. Aí quando a pessoa vê, fala, poxa, a vida está errada. Então é importante, antes de vocês iniciarem o processo, vocês já atentarem a essa diferença, né, de direto para consolidado. Porque se você começou como direto e muda para um consolidado, algumas informações o sistema vai apagar. Por quê? Porque essas informações vão vir preenchidas do meu house. Então aqui o meu tipo de processo vai ser exportação definitiva. A referência aqui eu vou pôr a G0084569, né? A companhia aérea aqui eu vou colocar uma diferente, vou pôr aqui a companhia 729. Bom, preencher aqui a companhia, vou preencher aqui os dados do cliente. Bom, como é um master consolidado, o cliente é quem? Sou eu mesmo, o agente de carga, né? Então, clico aqui no botão do embarcador. Se eu der um Enter, ele não vai mais mostrar os dados de cliente no Brasil. Ele vai me mostrar os dados do meu agente embarcador. Então, eu vou selecionar aqui que o agente embarcador é agente cargo, né? Então, eu selecionei aqui o agente embarcador Giant. Os outros campos, faturado e vendedor, o sistema, por padrão, ele trava esses campos. Para quê?
para evitar que o usuário faça o preenchimento de forma errada, tá? Feito isso, ó, aqui eu peguei a companhia 729, que é a tampa, e eu já tenho alguns AWBs cadastrados dela também. Então, basta eu clicar duas vezes aqui. O sistema ele pergunta se eu quero usar esse número, eu digo que sim. A emissão, né? Então eu vou pôr aqui que a emissão efetiva dele vai ser dia 23/10. O importador, né? Então, no caso aqui, o importador vai ser quem? Se o meu master ele vai sair em nome do agente embarcador, então o importador no master vai ser o meu agente internacional, tá? Não esqueçam disso. Então eu vou pôr aqui que vai ser a do América, ok? Então o agente importador. Agente embarcador, meu Deus, quem que é meu agente embarcador? Eu mesmo. Então eu informo aqui, repito novamente a informação do agente de carga. Então o agente embarcador aqui. Despachante, caso eu tenha essa pessoa, eu informo quem é o meu despachante. A transportadora, então tenho aqui a informação da transportadora, né? Então vou pôr aqui os dados da transportadora e vou colocar origem e destino. Então vou pôr aqui que a origem é Guarulhos e o destino vai ser Miami. Então colocando as informações aqui, ó, o destino final já está preenchido, a companhia já está preenchida e vou colocar o número do voo, tá? Bom, coloquei os dados aqui, o sistema, as demais informações como companhia, master e data de emissão já fiz o preenchimento. O frete, né? Então a moeda aqui, vou mudar um pouco, que a gente está usando dólar, vou mudar para euro, ok? Então lá você vai falar, pô, mas Miami é dólar. Sabemos disso. Só que no nosso exemplo aqui eu vou colocar como euro para vocês verem, diferenciar um pouco as moedas. Eu tenho aqui quantidade de volume e o peso bruto, você vai olhar e falar assim, nossa, mas por que essas informações elas estão travadas? Porque esses dados vão ser alimentados pelo meu house, meu house ou meus houses. Né? Então, eu não vou ter informação, ó, o sistema não deixa nem cadastrar a cubagem por aqui. Por quê? Porque essa informação de cubagem vai vir dos houses. E a quantidade e o peso bruto também. A única coisa que eu posso pôr aqui para efeito de cálculo de frete é o peso taxado. Então eu vou estimar aqui que o meu peso taxado vai ser 1.850 quilos. Aí você vai falar, pô, mas não posso mencionar aqui? Não, de maneira alguma. Somente nos houses. Tá? Então essas são algumas diferenças de preenchimento das informações do processo com relação ao master direto. Bom, então eu vou colocar aqui a minha tarifa de venda. Vou colocar aqui a minha tarifa de compra. A maioria dos casos, a tarifa de compra e venda são iguais, tá, pessoal? Mas eu vou colocar diferente, porque eu estou falando aqui para o sistema aqui. Eu quero falar para o sistema e para o meu agente internacional. Eu tive um ganho, porém eu não quero demonstrar para ele, né? Então eu faço o que aqui? Eu coloco que a tarifa de impressão é a minha tarifa de compra. Taxas no AWB. Então aqui eu tenho aqui taxas do agente no AWB, né? Então, eu posso cadastrar a taxa por quilo ou a taxa por documento. A taxa por quilo é muito simples. Se eu tiver qualquer taxa do meu agente que seja por quilo, então eu digito aqui o nome da taxa. Então, vou pôr aqui essa Safety Fee aqui. Vou aqui que ela é por quilo. Bom, então aqui a taxa calculei por quilo, né? Aqui ele tem a taxa da companhia na WB também. Como são 1.850, eu vou colocar aqui um valor fixo. Poderia também estar fazendo o cálculo por quilo, mas vou utilizar um valor fixo de combustível. E posso lançar outras taxas aqui também, tá? Então posso ir colocando outras taxinhas aqui. Basta eu colocar o nome da taxa, definir se ela é quilo por quilo ou não, colocar o valor dela e pressionar a tecla Tab. Lembrando que o nosso processo ele é prepaid. Aqui eu tenho a parte de complementos, né? Então vou pôr aqui que ele é CFR, vai ser custo e frete. E aqui eu tenho aqui os dados do account, né? Então do account information, handling, notify e da mercadoria. Como esse daqui é um processo consolidado, então o sistema ele automaticamente já coloca esse textinho aqui, ó. Consolidated cargo as per attached manifest on AWB. Então ele já coloca já o texto já em inglês referente falando que a carga consolidada. Aqui também tem as informações para você colocar
os códigos de serviço, o rate class de acordo com a sua mercadoria, o Incoterm, se ela é as agree, se eu autorizo o preenchimento do draft online. Nesse caso, como é um master consolidado, eu só autorizaria esse preenchimento de draft nos houses, tá, pessoal? No master eu não vou autorizar esse preenchimento. Criação dos REs somente nos houses também, porque é um master consolidado, então não vou criar RE de master consolidado, tá? Aqui seriam os dados de mercadoria perigosa, então eu vou colocar o número da UN, o grupo e as instruções. Inseridas as informações iniciais, eu vou dar um salvar, né, para gravar as informações do meu master. E aqui na aba despesas, ó, podem ver que não tem nada contra o cliente, porque eu não tenho cliente nesse processo. Eu vou ter a companhia, vou ter aqui a aba outros, que seria o meu agente no Brasil, e no geral ele me dá todas as informações. Aí você vai olhar, você vai falar, poxa, mas saiu os lançamentos todo em amarelo, como assim? Eu não vou receber esses valores, né? Esse frete de venda ou as taxas? Claro que vocês vão receber, tá, pessoal? Só que o sistema ele faz o quê? Ele lança esses valores como forma de demonstrar os dados, tá? Então ele demonstra os valores aqui para você. Por quê? Você não vai cadastrar os seus houses? Nos houses é onde vai estar informado frete, combustível, né? O SAF, SCC. Então, todas essas taxinhas você vai estar recebendo elas no house, tá? No master, o que você faz é o quê? Pagar elas. Então, elas já vão estar, essas taxas aqui, elas já estão embutidas no seu frete que você vai pagar para a companhia aérea Tampa. E aqui tem os 5% do IATA que você vai estar recebendo de comissão da companhia também. Aqui, caso seja necessário, dificilmente no Master você vai ter taxas adicionais, tá? Então eu vou mostrar o botão de novo lançamento e resultados no House. Então aqui, essa aba status, documentos, log e e-mails, vou deixar para mostrar também na parte do House, tá, pessoal? Cadastrei o processo, tá tudo certo. Eu tenho que emitir também os documentos do Master. Então, quais os documentos que eu vou emitir no Master? Eu vou estar emitindo draft, né, o House. Também, no caso, no dia que eu for fazer a impressão, no dia do embarque do processo, eu tenho que emitir o meu conhecimento, tá, pessoal? Então, é necessário emitir o Airwave formulário ou o AWB Color, depende do que o aeroporto onde você vai fazer o embarque vai estar aceitando, ok? Então aqui ó, já sai todas as taxinhas preenchidas, tudo certinho. Aqui o sistema ele também tem para você gerar a declaração de segurança. Então ele vai gerar a declaração de segurança de acordo com a companhia, né? Então como eu falei para vocês, como é um consolidado, eu vou gerar essa declaração somente nos houses. Então aqui basicamente eu geraria uma capinha, geraria só o Aeroable e a capa, mais nada, tá? Nos casos quando são consolidados. Então, feito isso, gerir os documentos, eu vou clicar aqui no botão novo. Então aqui clicando no botão novo, ele vai abrir aqui, ó. No que eu cliquei no novo, ele me abre a tela do exportação aérea house. Então, clicando aqui no botão novo, ele pergunta se eu confirmo o novo processo. Então, sim, confirmo o novo processo. Então aqui ele pergunta que é essa taxa do dia 16, eu quero essa taxa, então vou utilizar esta taxa, tá? Bom, não sei se vocês observaram, mas a tela do preenchimento do House ela é bem parecida mesmo com a tela do preenchimento dos dados do Master. Com o diferencial do que? O número do House ele já puxa do estoque, né? Então nessa tela aqui eu já tenho o cadastro de estoques de House. Depois eu vou mostrar para vocês como que funcionam esses cadastros em outro vídeo, tá? Aqui eu tenho também já o master, o número do master que já puxou da tela do master, e aqui ele gera a referência do meu processo. Então, não sei se vocês notaram, mas tem uma diferença entre uma referência do processo master com a referência do processo house. Eles vão falar, ah, legal, aumentou um número. Brincadeira, tá, pessoal? Bom, na verdade, a diferença que tem é que aqui ele vai aparecer EAH. Então, o EAH é indicando o quê? Que é uma exportação aérea house. Ele vai me demonstrar o house, ele vai estar identificando os processos houses quando tiver essa letra H na referência. Tá? O restante continua a mesma coisa. Escritório, o número do processo que ele pega a sequência do mês 10 do ano de 2015. Bom, então aqui colocamos a referência, né?
Vou colocar aqui a referência do meu cliente. Opa, aqui. Ele já me traz as informações de quem é meu agente de remessa, né? Ou seja, eu tenho o meu agente embarcador e tenho também o meu agente internacional, que na verdade é o meu agente de remessa, né? Então aqui eu estou dizendo para ele, ó, eu estou embarcando, quem faz o embarque é a Giant Cargo, e quem vai ser meu agente de remessa, que vai estar remetendo os valores para mim aqui no Brasil, vai ser a do América. E aqui o sistema ele já está puxando isso do cadastro do agente internacional. Por favor, vejam o vídeo de como cadastrar o agente internacional e a divisão de profit do mesmo, tá? Então aqui nessa parte o sistema ele já te dá a opção de divisão de profit. Por padrão ele está 50-50, então ele já puxa aqui os 50-50 de divisão de profit. Porém, isso não impede em nada de você falar que você vai dar só 20% do seu profit para o seu agente lá fora, tá? Ou que eu vá dar 20 reais, 20 dólares ou 20 euros para ele de comissão, tá? Isso depende muito vai de acordo com a negociação de cada um, do que você negociou com o seu agente, ok? Então, como eu falei para vocês anteriormente, as informações principais o sistema já puxou do meu house, né? Então ele já puxou os dados lá do house. Então ele já puxou os dados do agente embarcador, o local, origem, destino, a moeda do frete, o frete de compra. Ele não puxou a venda, porque a venda eu vou estar falando qual que é o meu valor de venda do meu house. A emissão, né, do processo. No caso aqui ele puxou como ele considerou a data de 19, mas na verdade é 23, né, no house. Aqui eu vou estar preenchendo os dados que faltou, né? Taxas do agente, taxas da companhia, tá, pessoal? Ele não puxa, porque o sistema entende-se que eu posso ter taxas que eu paguei no master, porém eu venha receber ou não no house. Depende de tudo, depende muito de como foi a negociação, ok? Aqui eu tenho os dados do cliente. Então no campo do exportador, eu vou mencionar aqui quem é o meu cliente, tá? Então eu vou colocar aqui que o cliente vai ser Guindaste Centro-Oeste. Então eu vou puxar aqui os dados da Guindaste Centro-Oeste. Lembrando que se eu tiver um vendedor, ele já puxa a informação do vendedor automaticamente. Se não tiver, eu posso estar mencionando quem que é o vendedor desse meu cliente, tá? Então eu vou falar aqui que o vendedor é Edilene e eu vou pagar para ela aqui 10% de comissão, tá? Essa questão do vendedor é muito relativa. Cada cliente trabalha de uma forma com relação ao departamento comercial, ok? Importador. Então, o importador, mencionei aqui a Guindaste, o meu importador. Então, vou colocar aqui que vai ser a Hangton. Então, coloquei aqui já os dados do meu importador. Como eu falei para vocês, se eu tiver o despachante, eu já menciono quem que é o meu despachante aqui no processo. E a transportadora, o que o sistema ele permite, tá? Ah, não lembro qual transportadora que eu utilizei. Vocês podem utilizar a combinação de teclas Ctrl, Tab. Então aqui ele alterna entre as telas. Então aqui eu coloquei a transportadora como a Grimaldi. Então eu venho aqui, vou mencionar aqui a Grimaldi Lines. Então selecionei aqui já a minha transportadora, tá? A companhia aérea já está puxando aqui os dados da companhia de destino final, né, que é a 729. Então vocês veem que ele só mostra o número do master, ele não permite alterar a companhia em master por aqui, com exceção que você faça a troca de AWBs, tá? Isso daí já é uma outra funcionalidade que o sistema oferece também. Vou colocar as demais informações, então vou colocar aqui a quantidade de volumes, o meu peso bruto, e aqui eu vou colocar o meu peso taxado. Colocando as informações, aí eu venho aqui e coloco as dimensões. Então, nesse caso aqui eu vou pôr aqui que eu tenho 10 itens que ele tem as dimensões de 52 por 80 e 30. Coloquei aqui, dou um salvar. Aí eu vou pôr os outros 10, aqui que é 10 por 20 por 30. E eu dou um salvar também. E os últimos 5 eu vou colocar aqui que eles 1,50 por 1,80 por 1,30. E aí eu dou um salvar também. Então, automaticamente, olha só, o sistema já me dá o meu peso bruto, o meu taxado, a quantidade de libras e a cubagem. Isso é muito bom porque
Que a partir daqui, ó, eu vou falar que eu quero copiar as informações para o campo da mercadoria e dou um confirmar. Ele automaticamente já substitui o peso taxado antigo pelo novo, né, de acordo com as dimensões da minha carga. Por que, que ele faz isso? Para que você não perca dinheiro, né? Então você sempre vai estar, ele vai estar fazendo para que você, empresa, ganhe mais dinheiro, tá? Aqui o tipo da tarifa, né? Então ele me permite eu definir se a tarifa vai ser por quilo ou mínimo, né? Frete mínimo vai ser o quê? Vai ser aquelas situações que eu tenho uma carguinha lá que é 20 quilos, aí não, ou é 10 quilos, ou é 5 quilos e não atinge o peso mínimo, né? Que seria 45, que seria até 45 quilos, no exemplo. Então o que, que eu faço? Eu posso aplicar um frete mínimo nessa minha mercadoria. Não é o nosso caso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui que eu vou vender o meu house a 2,20 para o meu cliente. Então eu coloquei as informações aqui do house. Eu tenho que ir para entrar com as informações de taxa do meu agente. Então aqui eu vou pôr aqui, ó, as taxas do agente. Eu vou pôr aqui o AWA. Falar que o AWA é por quilo e aí eu ponho aqui, ó, 0,52. O sistema já calculou a AWA para mim. Vou pôr aqui também o SOA, vou falar que o SOA é 0,12. Né? Então eu coloquei aqui o WA, o SOA. Então já coloquei aqui as informações. Aí eu coloco aqui, se eu tiver mais alguma outra taxa, posso estar mencionando. Se não, tem uma taxa aqui que não é por quilo. Então eu posso pôr aqui, ó, o SAF é 150. Então dou um tab, ele já insere para mim também. Eu já vou falar desse campo tipo. E aqui da companhia aérea, vou colocar aqui o preço do combustível, que vai ser 0,13 por quilo, tá? Então aqui eu tenho o tipo, né? Então, se eu não mencionar nada, o sistema ele automaticamente vai seguir o tipo da modalidade das taxas de acordo com a modalidade do frete. Então, se o frete é collect, as taxas vão ser collect. Se caso eu tiver uma situação onde eu possa ter taxa collect e house e meu house é collect e a taxa seja prepaid, basta eu vir aqui selecionar o tipo da taxa, tá? Então é uma coisa individual, eu não sou obrigado a colocar o tipo da taxa. Feito isso, vou dar um salvar aqui para ele guardar as informações e calcular, tá? Como eu falei para vocês, essas telas aqui de complemento, dangerous good, de carga de mercadoria perigosa, account information, handling, notify e mercadoria são todas idênticas, tá? Então aqui eu vou pôr aqui o meu Incoterm e o código de serviço, ok? Bom, feito isso, eu venho aqui para a aba de despesas do processo. Então o sistema ele já fez o lançamento dos valores aqui para mim todos de forma automática, tá, pessoal? Então ele já lançou frete internacional, Profit, MIC, SOA, o SAF, né? Então já fez o lançamento de todas as taxas aqui que eu vou cobrar do meu cliente aqui no Brasil. Então o sistema, por ser um embarque collect, ele já fez o lançamento de todas as taxas que eu vou estar recebendo do meu agente internacional, já que é um processo collect, né? Do cliente, eu só tenho. A única taxa que eu tenho a receber seria a taxa que eu informei lá na frente, que ela é prepaid. Então o sistema pega essa taxa AWA e coloca contra o meu cliente aqui no Brasil. Então essa seria teoricamente a única taxinha que eu venho a receber dele. Porém, eu tenho outras taxas, né? Então como que eu faço aqui? Eu clico aqui no botão Novo Lançamento. No botão Novo Lançamento, eu vou clicar aqui, botão Novo, vou colocar aqui que eu quero cobrar dele um transporte rodoviário, né, do meu cliente Guindastes Centro-Oeste. Esse valor vai ser em reais e o sistema ele permite eu calcular esse valor sobre o meu peso taxado. Então eu vou colocar aqui que 25 pelo meu peso taxado, meu transporte, tá? Então aqui, ó, colocando o valor, ele já calcula aqui para mim 785, tá? Então, se eu vou pagar isso daqui para alguém, então eu faço o quê? Eu ativo o pagamento, tá? Ativei pagamento, dou um salvar, o sistema dá registro salvo com sucesso, eu dou OK, e aí ele me abre para quem que eu vou lançar. Então, no caso aqui, a minha transportadora é a Grimaldi, então eu vou pagar
para Grimaldi. Coloco aqui o número de documento e pago aqui, né? O vencimento disso vai ser para o dia 25, tá? E aí eu dou um salvar. Então ele me dá aqui registro salvo com sucesso, eu dou OK. E aí o sistema pergunta se eu quero realizar um novo lançamento. Sim, eu quero. Aí eu quero lançar, por exemplo, um collect, tá? Que aí eu vou cobrar do meu cliente aqui, não vai ser do meu agente. Então, coloco aqui a taxa de collect. Vou pôr aqui que o collect eu vou cobrar dele em dólar, tá? Eu posso fazer isso, tá, pessoal? Isso é uma das facilidades do sistema, ele permite você ele te dá essa flexibilidade, você consegue estar cobrando qualquer taxa em qualquer moeda, né? E vou falar aqui que o meu collect vai ser 120. Feito isso, coloco aqui como cobrança. Não vou pagar para ninguém esse collect, é uma taxa minha, e dou um salvar. Tá? Então ele dá aqui registro salvo com sucesso. Ele pergunta se eu desejo realizar um novo lançamento. Eu vou dizer que não, tá bom de taxas por enquanto. Fizemos o lançamento dos valores contra o meu cliente. Lancei os valores contra o agente, que já vieram de forma automática. Então aqui o sistema ele já calcula o meu profit, a minha parte, e o que eu vou pagar de profit para o meu agente lá fora, ok? Aqui ele também me dá já na aba outros o meu frete de compra. Aí você vai falar, nossa, mas por que o frete de compra está não contabilizável? Eu tenho que pagar isso. Na verdade você já pagou, porque esse valor ele está pago lá no seu house, no seu master. Né? Então observe que lá no seu master o valor do frete de compra ele tá o quê? Ele tá como contabilizável, ele não está aparecendo na cor amarela. Ele aparece como um valor a pagar. Você vai ter que pagar a comissão para a vendedora e o valor de transporte rodoviário. Clicando na aba geral, o sistema ele demonstra todos os valores, tá vendo? Ó? Então ele te dá aqui frete de compra, frete internacional. Então, não sei se vocês observaram, mas o frete internacional aqui ele já está contabilizável, porque como é collect, eu vou receber do meu agente lá fora, tá? Aqui embaixo, na parte inferior da janela, ele me dá aqui os totais da operação. Então eu tenho aqui um resumo financeiro, tá? Então ele me dá aqui profit total terceiro, né? Então ele me dá aqui qual é o meu profit total, o meu profit, o que eu vou dar para o meu agente, o que vai ser meu aqui no Brasil e o que eu vou pagar de comissão. Tá? Esse terceiro aqui, na verdade, é o valor de comissão de vendedor, outros valores que eu venho a pagar que são descontados do frete, do profit que eu tenho no processo. Aqui ele tem o valor de câmbio, né, que seria o valor que eu tenho que receber do meu cliente lá, do meu agente lá fora, e o total gasto no processo, né, que seria o valor de 16 mil. Aqui o sistema ele também tem o total a receber e o lucro líquido em reais. Então ele te dá aqui quanto que eu tenho a receber em reais e quanto que eu tenho total de lucro nesse processo. Ok? Aqui, além das opções de novo lançamento, como eu mostrei para vocês, eu tenho aqui a parte de resultados. Então aqui na parte de resultados ele vai me dar tudo que eu estou cobrando e o que eu estou pagando. E ele mostra se eu tive lucro ou prejuízo em cada um dos lançamentos. Então aqui ele me dá um total em moeda e aqui ele me dá um total em moeda para o cliente. O meu lucro, né, a apuração do meu lucro líquido. Aqui o sistema ele tem a parte de notas complementares, então seria na parte de fechamento de câmbio, né? Então aqui ele tem total de nota complementar, que seria nota avulsa, e os demais dados nessa aba aqui que vem os dados de fechamento de câmbio. E aí eu tenho responsável do OK, data do OK, número de proposta, OK remessa, OK para faturamento. Ele tem a opção aqui de vincular, né, importar uma proposta. Aqui ele me dá também a opção de observações da nota, né? Então eu tenho emissão, vencimento e data de fechamento da nota. Né, e o campo observação para estar entrando com informações diversas. Status do processo. Nessa aba status do processo, o sistema ele permite que você crie status interno, que seria o status que você vai enviar para um outro colaborador dentro do sistema. Então, como que funciona esse status? Ele é muito simples, tá? Clicando aqui no botão novo, clica aqui em novo,
Aí eu tenho aqui as opções de status. Eu vou colocar aqui abertura de processo, só para vocês verem como que funciona. Coloco aqui qual usuário que eu envio, eu vou pôr aqui para enviar para mim. A data de vencimento, então eu posso pôr uma data de vencimento, hoje é dia 19. E aqui eu vou colocar o horário de vencimento. Então ele vai me avisar, eu posso falar para ele me avisar 15 minutos, 30, 1 hora antes, 2 horas antes, um dia antes. Então eu posso escolher quando que ele quero que ele me avise, né? E aí aqui eu coloco o texto que eu quero que apareça. Quero o texto que apareça na mensagem. Feito isso, eu dou um salvar. O sistema me dá aqui registro salvo com sucesso. Eu dou um sair, olha só. Já subiu o aviso aqui para mim, pessoal. Então é esse cara aqui que aparece, tá? Então o aviso de tarefa, ele me dá o nome, o processo, o cliente, o master e o house e a mensagem. E aqui ele pergunta se você quer que lembre daqui 1 hora, 5 horas, um dia, 1 hora, 30 minutos, 10 minutos. Então eu posso escolher quando eu quero que ele me lembre, né? Ou eu clico simplesmente, eu já li, eu clico no botão baixar. Aí ele me pergunta, você quer baixar o status? Sim. E quando eu baixo o status, ele entende que responderam esse status para mim, tá vendo? Ó? Ele mostra aqui quem baixou, a data e a hora. Na parte de estatística, né? Então o sistema ele tem aqui a parte de estatística, onde eu posso estar colocando as informações de autorização de coleta, previsão de coleta, a data da coleta, entrega no aeroporto, emissão do RE, emissão do DDE, desembaraço, entrega do DDE, posso informar aqui o canal, né, do meu RE, previsão de embarque e hora, data de embarque, data da averbação, previsão de chegada efetiva, data da cobrança, data do recebimento e entrega no destino final. E aqui ao lado o sistema ele faz um cálculo, né? Ele faz um lead time da data da autorização de coleta até a coleta efetiva, da autorização de coleta até a entrada no aeroporto. Então ele vai me dando os lead times de cada uma das etapas. E é uma forma de você controlar quanto que levou cada etapa e identificar possíveis falhas de processo interno, né? Então é isso que essa ferramenta ela possibilita para vocês. E aqui o follow-up do cliente, onde o sistema ele automaticamente ele já faz o quê? Aqui no follow-up do cliente, ele já me coloca a data que eu abri o processo e conforme eu vou colocando as datas aqui, né? Vou colocar aqui que a data da coleta vai ser amanhã, a autorização hoje, com data de coleta prevista para amanhã, tá? E aqui a previsão de saída de embarque é dia 21 e a previsão de chegada seria dia 22. Tá? Então posso colocar as informações aqui. O legal é que automaticamente quando eu dou um salvar, ó, ele já gravou as datas. Se eu pegar e clicar duas vezes aqui, ó, para inserir qualquer status, ele vai atualizar a lista para mim. Então, se eu pôr aqui, ó, 19/10/2015, ele já atualiza a lista para mim com as datas que eu fiz o preenchimento. Então, eu clico duas vezes e coloco. Treinamento, Office, Comment, Map. Então, eu coloquei aqui a informação, né, da data. Então, ele já me mostra em ordem de inserção. Abertura, autorização, treinamento, previsão de coleta, de embarque, previsão de chegada e emissão do Air Review. Então, ele já coloca essas informações automaticamente de acordo com as datas que eu faço preenchimento. Aba documentos anexos. Essa aba, pessoal, ela permite que os documentos que eu gero no sistema, como por exemplo, se eu quiser gerar um draft de faturamento, que é a faturinha que eu vou mandar para o meu cliente lá fora, né? Então aqui, ó, olha só que legal. Então ele me gera, eu não preciso faturar o processo para ver como que vai sair a minha fatura. O sistema já gera para você automaticamente o draft de faturamento, tá? O mais legal de tudo isso é que ele já gera um PDF também. Então isso já fica registrado, né, de forma automática.
E você, o usuário, não precisa se preocupar na hora de fazer o envio desses documentos, porque ele já vai disponibilizar para vocês fazer o envio por e-mail dos documentos gerados automáticos pelo sistema. Documentos EA, além desse, eu tenho também a parte de fatura, né? Então eu vou gerar a fatura aqui do sistema para vocês verem. Então aqui ele tem onde eu vou selecionar a conta. Então eu seleciono uma conta aqui corrente. Aqui vai sair o nome do meu fornecedor, ou seja, de quem eu estou cobrando. O processo, o escritório, que é São Paulo. O número da fatura ele vai aparecer após eu salvar. A data da fatura, o vencimento que seria hoje, mas eu vou pôr esse vencimento para o dia 28, um exemplo. Número do RPS, data e serviço. Quando eu gero o RPS, ele já preenche as informações de forma automática, tá? Essas duas opções não são usadas nessa tela, ok? Elas são usadas mais para a parte de desembaraço de exportação, pessoal. Feito isso, eu dou um salvar. O sistema me dá aqui, ó, fatura salva com sucesso. E aqui ele me permite o que? Ele já calcula para mim de forma automática os impostos. Então não é necessário fazer o lançamento manual dos impostos. O sistema aqui, o Office Comics, o Max, ele já está com essa configuração de calcular os impostos e já fazer a dedução em cima dos valores tributáveis de cada cliente. Taxas. Então aqui eu tenho taxa de recebimento, né? Então a taxa de recebimento, após eu ter salvo a minha fatura, eu posso escolher o PTAX mais zero, na verdade não vai fazer nada, ele só vai puxar a taxa do dia. A taxa do dia é a taxa que a gente importa da planilha do Banco Central. E taxas manual seria uma taxa que eu, usuário, venho informar. No nosso caso aqui, eu vou manter a taxa do dia mesmo, tá? Que é a taxa que já está informada. Se eu der um confirmar aqui, ó, ele já me traz aqui as taxinhas. Se eu der um salvar, observem que não houve alteração de valores. Por quê? Porque essa taxa já está embutida já no lançamento. Então não é necessário, o sistema não vai atualizar essas informações, ele já está já com a taxa correta. Feito isso, eu clico no botão imprimir, ele me gera aqui a nota de débito, né, a faturinha. Então com os valores, né, que eu tenho os impostos calculados e os valores que eu tenho a receber do meu cliente. Então aqui nós fizemos a emissão da fatura, né? Então nós já emitimos a fatura do processo. Como essa fatura ela tem serviços, então é necessário que eu faça a emissão também do RPS, tá? Então para emitir o RPS é muito simples. Clico aqui no botão RPS, o sistema pergunta se eu quero criar um número de RPS, eu digo que sim. Então automaticamente ele me gera já também o meu recibo provisório de serviço, né? Já com todas as informações da forma correta. E também já gera o RPS, minha fatura e meu draft. Então ele já vai gerando os PDFs automaticamente aqui. Isso é muito bom, pessoal. Isso é muito bom mesmo. Além da fatura, né? Nós temos aqui outros documentos. Então eu vou mostrar os documentos principais aqui do House, né? No caso, os documentos que você deve emitir para o seu cliente, que é a programação de embarque. Né? Então nela vai constar todas as informações referente ao processo, né? A data prevista de embarque, tudo bonitinho. Temos também a confirmação do embarque, que é onde a gente vai ter também as informações referente à confirmação, né? Quando o embarque efetivamente já está confirmado o embarque, tudo certinho. Aqui eu tenho a geração do Aeroable, né? Então ele gera aqui o Aeroable, então ele já gera em formato PDF, já abre para você em PDF para facilitar, né? Já a impressão. Aqui ele também gera o Aeroable colorido, que seria para impressoras a laser, né? Então ele já tem as cópias. Você já pode mandar esse documento para o aeroporto também. Ok? A cópia 1, a cópia 2 e a cópia 3. E aqui nós temos o Aeroable formulário, que esse daqui é o documento que será utilizado para fazer a impressão na impressora matricial, ok?
Para os outros dois documentos que são a laser, o sistema ele oferece isso daqui, ó, verso AWB. Então, faço a impressão, depois eu imprimo o verso do meu AWB também, ok? Aqui, além desse, nós temos a declaração de segurança. Então, aqui na declaração de segurança para essa companhia, né, no caso, ele já sai as informações aqui, ó, né? Então, sai aqui o certificado, sai o master, sai a quantidade de itens, sai aqui que é consolidada, e aqui ele sai, ó, que é 1.800 quilos, né, da propriedade da Giant Cargo, com destino para Miami. Então já sai com todas as informações necessárias aqui na carta de segurança referente a essa companhia, a 729, a Tampa. Bom, além desses documentos, nós temos também a etiqueta de carga, né? Então aqui a etiquetinha gerada do house. Já sai com as informações também. Temos também o manifesto de carga. Esse documento também ele é utilizado. Lembrando que esse documento ele só é para processos com master e house consolidados, tá, pessoal? Não existe manifesto de carga para master direto. Existem alguns clientes que brigam conosco, né? Mas não existe esse documento. Documento de manifesto de carga é somente para carga consolidada, ok? Temos aqui também pré-alerta contra o meu agente. Como eu tenho o master, o house consolidado, o sistema ele tem o documento de pré-alerta que já vai com as informações também para o agente internacional, né? Para ele preparar lá tudo direitinho para recebimento da carga. Além disso, nós temos também a nota contra o agente unitária, né? Por que o sistema abriu dessa forma a nota contra o agente? Por quê? Por causa que ele abre desse jeito para que você possa gerar uma nota dessa para o seu agente lá fora, para o seu agente internacional. Então aqui ele já sai as informações também, no caso do que vai ser recebido, né, do agente. Então já sai a nota, tudo bonitinho aqui para recebimento contra o agente, ok? Além disso, o sistema também tem, além da nota do agente unitário, ele tem a nota do agente consolidada. Qual que é a diferença entre as duas? Nesse caso aqui, no nosso exemplo, eu tenho apenas um house, tá? Um house para um master, que a maioria dos embarques são assim. Posso ter situações que eu tenho um master para N houses. Então, o que o sistema ele permite? Ele permite que eu gere uma nota unitária para cada house, ou eu posso gerar uma nota consolidada, que é essa nota, o formato dela é parecido com a unitária, porém ele vai fazendo o que? Ele vai te dando aqui, o diferencial dela é que ele vai te dando o número do processo house e ele vai te dando um total por processo. Que aqui eu tenho um processo só que ele iria dando o total a cada processo e no final ele me daria um total geral da nota, tá? Além dessa nota, eu tenho aqui a requisição de cotação, né, que é um documento também que serve para você estar mandando para a companhia aérea, estar fazendo requerimento de cotação para reservar espaço na aeronave para sua carga. Aqui nós temos também capa de processo unitária, tá? Aí vai falar, mas espera aí, meu processo não é consolidado? É um processo consolidado. Porém, a capa de processo consolidada, ela é somente para quando eu tenho mais de um house, tá, pessoal? Se atentem a isso. Quando eu tenho mais de um house, eu utilizo a capa de processo consolidada. Quando eu tenho apenas um house, eu utilizo a capa de processo unitária. Aqui nós temos a proposta cliente, proposta do cliente em inglês. Bom, para que fique bem claro, essa funcionalidade será mostrada num outro vídeo também, tá? Onde eu vou estar mostrando para vocês como gerar um processo a partir de uma proposta, fazendo a importação da proposta. E aí, quando a gente fizer a importação da proposta, eu vou mostrar que é possível também abrir a própria proposta impressa referente a esse embarque, ok? Então, aguardem para os próximos vídeos. Bom, então nós vimos aqui a parte de documentos anexos, né?
Lembrando que qualquer um desses documentos, olha só, eu quero que o meu cliente entre lá no meu Follow Web e faça download do documento, né? Então, eu clico com o botão direito aqui e escolho a opção Web. Então ele pergunta: deseja realmente disponibilizar esse documento na web? Eu digo que sim. Então, a partir desse momento, esse documento ele já está visível para o meu cliente na web, tá? Então eu consigo disponibilizar esses documentos para o cliente na web. Então aqui nós vimos a parte de documentos anexos. Aqui eu tenho a parte de log do sistema, como eu já falei em alguns vídeos anteriores. O log do sistema é o famoso dedo duro, né? Então tudo que nós alteramos até agora no processo, tudo que eu inseri, que eu excluí, que eu alterei, o sistema ele registrou. Então ele registra a tabela, a operação, a data, a taxa, o valor antigo, o valor novo e o usuário e de qual escritório que esse usuário, a qual escritório esse usuário pertence. Tem aqui a parte também de e-mails, né? Então fiz todos aqueles documentos, né? Não adianta de nada se eu não for fazer o envio deles. Então o sistema ele permite o quê? Vou selecionar aqui o meu e-mail e vou colocar aqui os documentos. Olha só, isso é muito interessante, tá, pessoal? Aqui ele mostra todos os documentos, né? Então se eu precisar mandar para o meu cliente, eu preciso mandar ou para o meu cliente ou para o meu agente os dados do master, né? Então aqui ele vai mostrar, ó, tá vendo? O que é do house, então ó, eu preciso mandar esses documentos para o meu cliente, né? O que é o house, eu quero mandar a confirmação do embarque, a declaração de segurança, a fatura, né, que é importante. Tá, então eu já selecionei os documentos que eu quero enviar para o meu cliente. Feito isso, eu coloco aqui, né, a mensagem para o meu cliente. Então coloquei aqui a mensagem que eu quero, ou se eu preferir, né, ou se preferir, melhor dizendo, você pode fazer também o que? Você pode escolher um dos textos que tenha pré-cadastrado. Olha só que legal. Então aqui ele me dá a opção também de inserir textos prontos, né? Ou eu posso digitar o texto de acordo com a minha necessidade. Feito isso, eu dou um enviar e-mail, digo que sim, e o sistema me dá aqui que a mensagem foi enviada com sucesso. Após isso, eu dou um fechar, ele pergunta se eu quero sair dessa tela, e aí o sistema já lista o e-mail que foi enviado para o meu cliente. Além dessa funcionalidade, o sistema ainda ele tem também a opção de enviar follow-up. Então o envio de follow-up é o quê? São os dados principais do processo com as datas dos status. Então, em quais datas que ocorreu cada situação. Ok? Então eu também posso mandar esse e-mail para o meu cliente. E posso mandar ele com ou sem anexo, porque basicamente é o meu e-mail, porém com as informações do processo, tá, pessoal? E aqui o sistema ele tem a opção do draft do house, que na verdade é o que a gente já viu em alguns outros vídeos. Ele me permite eu copiar as informações e fazer as alterações quando necessário dos dados, né? Então eu tenho aqui a parte do handling, que aí ele me daria a opção para trazer as informações aqui. Então eu tenho como entrar com os dados no draft e o sistema considerar essas informações que vão para a impressão. Se eu quero trocar o AWB, então ele me dá a opção do que aqui na troca de AWB? Eu posso trocar por um AWB da mesma companhia aérea, ou se eu falar que não é da mesma companhia aérea, então ele fala para eu fazer o quê? Primeiro eu tenho que escolher a companhia no master para depois modificar ela no house, tá? Então essa é a ordem da troca de AWB. Ele permite a primeira troca, a troca inicialmente por um número da mesma companhia, e se for necessário trocar a companhia, é necessário trocar essa informação primeiro no master para depois alterar ela no house. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a videoaula referente à criação do processo consolidado Master Prepaid com House Collect. Muito obrigado.